Olá, esse é o Quinta Cast e hoje eu estou aqui com Raimundo Cândido Neto, meu grande amigo e colega, tenho grande admiração por ele. Gostaria de agradecer aqui a sua presença, Raimundo. É um prazer recebê-lo aqui no Quinta Cast e hoje nós vamos falar de temas diversos sobre sua carreira, sobre a advocacia e outros temas aí. Raimundo, como é que está a sua vida aí? Você enfrentou recentemente um pleito na OAB, teve um número expressivo de votos, 17 mil votos. Como é que você vê aí esse desafio que você enfrentou nos últimos meses, no ano passado? Primeiro, Rafael, é um prazer muito grande participar do seu podcast. Você que é esse grande e brilhante advogado, um colega especial que tem feito um trabalho muito importante de valorização da nossa profissão. Foi desafiador, foi um desafio de extremo valor, de crescimento, em que nós conseguimos aí rodar o estado de Minas Gerais quase por completo e escutar a advocacia, os anseios dos colegas nos rincões de Minas Gerais, as dificuldades, a diversidade dos pleitos, a complexidade das demandas que a advocacia tem, desde cidades polos, como Belo Horizonte, Uberlândia e outras grandes cidades de Minas Gerais, até os rincões, onde temos comarcas pequenas, com falta de juízes, com falta de promotores, sem estrutura física. Nós somos aí aproximadamente 150 mil advogados em Minas Gerais. Então imagina o que é a escola que foi correr esse trecho aí para escutar, para ouvir a turma. E deve ter encontrado muitos desafios, muitos obstáculos. Enormes desafios, uma experiência indescritível, uma oportunidade de crescimento muito grande. Quando você entrou nesse desafio, você já imaginava a proporção, Porque você já tinha acompanhado anteriormente outras corridas eleitorais na classe. Não, sem dúvida. A gente, na verdade, ninguém é candidato a si mesmo, Eu disputei a eleição do OAB porque um grupo valioso, forte, diverso escolheu, eu tive a honra de liderar um projeto, que nós chamamos de OAB para você, cheio de bandeiras valiosas, e a gente vinha de uma experiência, a gente vem ao longo do tempo enxergando a transformação da advocacia em vários aspectos. Aliás, as dores da advocacia têm nos incomodado há um tempo, e aí, com base nessa complexidade de problemas que a gente vem enfrentando ao longo do tempo, é que o grupo me escolheu e eu pude liderar, ser o porta-voz desse projeto, Com certeza. O doutor Raimundo Cândido Neto é um grande exponencial aí na área do direito eleitoral. São mais de 20 anos já trabalhando nessa área específica, tendo aí conquistado na justiça diversas causas extremamente complexas. E no ano que vem é ano de eleição. Quais são os maiores desafios hoje em dia que um candidato tem e que você tem visto como erros aí grosseiros? Nós estamos aí numa era que tem fake news, inteligência artificial. Quais são esses desafios para a próxima eleição? Rafael, o direito eleitoral ele evoluiu e cresceu muito em relevância ao longo do tempo, Eu lembro, e eu comecei lá por acaso, que as faculdades na nossa época, somos contemporâneos, as faculdades na nossa época não tinham direito eleitoral nem como cadeira optativa. E hoje é um dos ramos do direito extremamente relevantes. Inelegibilidades são advindas de processos judiciais eleitorais, cassações. Qual cidadão hoje que não viu na sua cidade ou na cidade vizinha novas eleições, são chamadas de eleições suplementares, e aí a gente explica que é um processo igual nas outras áreas, Um processo civil tem lá uma petição inicial, uma contestação, uma sentença, recurso, e o processo eleitoral é da mesma forma, porque há uma confusão, porque você tem o processo eleitoral, aquele que é administrado pela Justiça Eleitoral, que é filiação, os prazos, a votação, a apuração, a proclamação do resultado. E você tem o processo judicial eleitoral. Olha, alguém comprou voto, então um legitimado vai propor uma ação e quem vai representar o legitimado é o advogado, tal qual nas outras áreas, e aí deflagra-se um processo com contraditório e ampla defesa e decisão final nas cortes eleitorais. E, infelizmente, a par da evolução
e da relevância que ganhou o direito eleitoral, os candidatos não têm se profissionalizado para enfrentar esse arcabouço legislativo. Então, por exemplo, as cortes eleitorais, num processo de prestação de contas, ela tem auditores, ela recebe informações dos órgãos nacionais de controle, todos, COAF, Receita Federal, cruzamento de dados. No momento do período eleitoral específico, servidores de tribunais de contas são cedidos à Justiça Eleitoral para auxiliar na auditagem das contas, e você tem inúmeros candidatos no Estado até hoje, infelizmente, sobretudo nas campanhas menores, que não tem um contador. E aí não estou nem puxando sardinha para a nossa profissão, não, mas que não tem um contador especialista em fazer prestação de contas. E as consequências de uma prestação de contas mal feitas são gravíssimas. Aquele que tem suas contas julgadas não prestadas, ele fica sem quitação eleitoral por 4 anos. O que significa isso? Não é só a questão política, não, de fica inelegível, sem poder assumir cargo público. Ele não consegue obter passaporte. Se ele formar em medicina, ele não consegue exercer porque ele não recebe o CRM. Na advocacia, da mesma forma, enfim, são consequências gravíssimas e, infelizmente, a turma não tem acompanhado esse preparo. Nas últimas eleições eu acompanhei o Dr. Raimundo Cândido, ele rodou por diversas comarcas, levando informações valiosas, uma palestra. Os candidatos tiveram a oportunidade de fazer perguntas e ter ali um esclarecimento. Nessas viagens que você fez, você pôde constatar que há uma carência de informação dos candidatos, e para a próxima eleição você pretende repetir este valioso serviço de informação? Não, sem dúvida. É uma carência até acentuada. As perguntas são inacreditavelmente, que às vezes muitos dos candidatos que são o nosso público, eles já estão em segunda, terceira eleição, não é marinheiro de primeira viagem. E são perguntas assim: eu posso doar para minha campanha? Até quanto que eu posso, pessoa física, doar para minha campanha, pessoa jurídica? Então, às vezes, as dúvidas são bem básicas, sabe? Por mais que há esforço da Justiça Eleitoral em levar as regras para o candidato e para os partidos, são muito complexas, Rafael, e mudam todo ano, né? A Justiça Eleitoral ela tem uma natureza dúplice, absolutamente distinta dos outros ramos do Poder Judiciário, porque ao mesmo tempo que ela julga as lides decorrentes das eleições, por ela organizar, administrar a eleição, ela tem por prerrogativa constitucional a autoridade de legislar. Claro que dentro das regras derivadas da Constituição. E essa legislação ela é feita através de resoluções. E para cada eleição são editadas novas resoluções. Então é muito difícil também daquele que não é especialista em leis acompanhar essas modificações legislativas. Então você já responde a pergunta de que na próxima eleição nós podemos contar com o Raimundo Cândido Neto. Isso é com certeza. A gente, graças a Deus, há muito tempo a gente faz isso. Eu comecei em 2012, salvo o menor juízo, até antes. Mas a partir de 2016, porque nós tivemos uma mini reforma eleitoral, em 2015, que eles chamaram de mini reforma, mas foi uma reforma profunda, foram mais de significativas mudanças mesmo, foram mais de 100 mudanças, algumas assim que vieram até para revolucionar. Por exemplo, as campanhas eram 90 dias, elas passam a 45 dias, em média. A partir daí, a prestação de contas era um processo administrativo que não gerava consequência, ela vira judicial com graves consequências. E várias outras questões, como por exemplo agora que está em voga pelos julgados que têm cassado vereadores no estado inteiro acerca das eleições do ano passado, a cota de gênero obrigatória no registro das candidaturas proporcionais. Então tem muita coisa e a gente já está com um calendário aí, nós estamos nos organizando aí, a demanda está grande. A gente, a partir de fevereiro, início de março, nós vamos rodar esse estado de novo. Bom sinal. Eu vi também, recentemente, que você está participando do Poder e Justiça, um seminário... É um projeto. Um projeto que envolve jornalistas, autoridades... Isso, é um projeto muito interessante, que é um projeto que extrapola os limites da advocacia, né? É um debate de cidadania mesmo. São jornalistas, advogados, empresários,
E esse projeto ele tem um formato diferente, é um debate mesmo, é uma discussão ampla sobre o momento atual do país, né? As questões da política, as questões do poder judiciário, as questões da cidadania, inclusive até do ponto de vista de influência externa. É um debate extremamente interessante. Deve ser muito rico, com certeza. Mas voltando aqui à OAB, né? Como você saiu desse pleito? Você acha que você saiu fortalecido, preparado, renovado? Quais são suas expectativas agora daqui para frente? Foi uma campanha, e como eu disse, uma experiência incrível. Claro que exaustiva, de muita entrega, né? A gente larga os escritórios, larga a família cobra, mas a experiência é única, né, Rafael? E como a gente entrou nessa disputa e como a gente vem prestando esse serviço à nossa instituição, a gloriosa instituição, eu tenho certeza absoluta que nós aprendemos, nós crescemos, evoluímos, e nós vamos aí observar o futuro para ver o que o grupo e qual que é o projeto do grupo para frente. Perfeito. E nesses 20 anos de advocacia, mais de 20 anos, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou? O maior desafio? Não, sem dúvida, foi a pandemia. Foi a pandemia. Porque... É difícil, né? Mundial, né? A gente... famílias tiveram perdas lastimáveis. No Brasil, acho que aproximadamente 600 mil pessoas morreram. Nossa profissão sofreu muito, processo paralisado. Com certeza. Então, nós tivemos um momento de dificuldade inenarrável e inimaginável até aquele momento. E aí, em relação à profissão propriamente dita, fóruns fechados, processos parados, um desafio, clientes precisando de verbas alimentares para sobrevivência. Foi um momento de extrema dificuldade. Eu acho que foi o maior desafio que eu enfrentei nesses anos, tanto do ponto de vista pessoal, quanto principalmente do ponto de vista profissional. Mas, né, a gente tem que, de tudo, trazer uma lição. E eu acho que para a advocacia e para o jurisdicionado como um todo, o que foi o ponto positivo que nós conseguimos extrair daquele difícil momento? Acelerou-se o processo de migração, vamos dizer assim, eletrônica, né? A gente tinha processos físicos, audiências presenciais, toda aquela advocacia que a nossa geração conheceu e a nossa geração já vinha... Foi modificada num processo de avanço tecnológico, a nossa geração já vinha, mas aí naquele momento acelerou-se completamente o processo e hoje nós estamos colhendo bem, vamos dizer assim, os avanços daquela virada tecnológica. E qual que é o recado que o Raimundo Cândido Neto, hoje com 20 anos de carreira, poderia dar aí para os jovens advogados que estão iniciando aí um novo cenário bem diferente de quando a gente começou? Sem dúvida, o que eu posso falar é que a advocacia é uma ferramenta de transformação social. O jovem advogado, por exemplo, ele sai da faculdade, né, naquele momento inesquecível que todos nós passamos e eles passaram mais recentemente, que é o recebimento da carteira. Ele recebe aquela carteira ali e sai apto e habilitado a lidar com a guarda de uma criança, com a honra, com o patrimônio. E mais do que isso, ele é o único legitimado a levar o anseio do cidadão à autoridade estatal e distribuir justiça. Então, quando você tem uma profissão maravilhosa, mas eu sou suspeito para falar que a gente ama essa profissão, quando você tem uma profissão sublime como essa, a responsabilidade também é grave. Mas pode ter certeza que fazendo com afinco ele vai ser reconhecido na comunidade, na sociedade onde ele vive e vai valer a pena. Hoje nós recebemos aqui um dos maiores advogados do Brasil na área do direito eleitoral, o Dr. Raimundo Cândido Neto, e eu agradeço muito pela sua presença e você é convidado aqui a sempre estar presente nos nossos podcasts, nos nossos outros programas. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Rafael, foi um prazer grande e parabéns pelo projeto e conte conosco. É isso aí. Até breve.